nós vamos continuar a nossa série. O nome da série continua sendo Café com Deus Pai, sem like, sem ego e sem açúcar, né? Nós vamos falar sobre jejum hoje. Eu fiquei muito constrangido porque eu confesso, não preciso confessar, né? Todo mundo sabe que eu estou acima do peso, estou na luta, né, contra a obesidade. E eu falei, cara, falar sobre jejum é complicado, ser gordo e falar de jejum. Mas quem lembra de Luciano Subirá 15 anos atrás e falava de jejum, né? Daquele tamanho, falava de jejum, ele afinou, né? Vamos esperar o mesmo resultado em nome de Jesus. Já estou em processo de reeducação alimentar, passando uma fome miserável, mas Deus está dando graça. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a minha nutri pediatra aqui, cuidando de mim como bebê, Larissa, né? É isso aí, gente. Quando a gente fala sobre jejum, nós estamos lidando com um dos instintos primitivos e básicos do ser humano, que é a fome. Se a gente não come, a gente não existe, né? A necessidade de ser saciado envolve não somente uma questão digestiva e nutritiva. A mente e o sistema hormonal, eles ficam necessitados de que eu e você venhamos comer. Se você não come, não é só o seu estômago que fica ruim, ou sua questão de nutrição, vitaminas. Sua mente pede para que você coma. Os seus hormônios estão trabalhando para que você venha comer. Se você não come, você pode vir a falecer, né? É interessante que o primeiro pecado que nós vemos nas Escrituras, o pecado original, ele envolve fome, envolve comer, né? Ele envolve muitos instintos da humanidade. Ele poderia envolver muitos outros instintos da humanidade, como talvez sexualidade. O homem poderia, sei lá, fazer uma coisa errada com sua mulher e Deus fala, não, era para ter feito desse jeito, e aí cair, sair fora do jardim. Ou até mesmo algo que envolvesse a questão social, porque Deus estabelece homem e mulher no jardim justamente como parte da proteção da humanidade, demonstrando que desde a criação existia essa necessidade de que o homem não ficasse só. Por isso que Deus cria para o homem a sua auxiliadora, a mulher. Agora imagina, o primeiro pecado envolveu um divórcio. Eu não quero Eva fala demais, né? Sei lá, alguma coisa assim. Não. O primeiro pecado que nós vemos nas Escrituras envolve fome, comer, né? Por fome, muita gente mata. Por fome, nós nos iramos. E você percebe as primeiras raízes pecaminosas de manipulação de um ser humano com fome. Você que não tem bebê, eu quero te dizer, às vezes meu filho está chorando, não é porque ele, sei lá, está com dor, é porque ele só quer um leitinho da mamãe. Os bebês choram para ter o leite materno, e às vezes fome digestiva mesmo, fome real, é só para ter aquele carinho, aquele lugar de afago, saciedade, tanto física, mas principalmente de acolhimento, uma saciedade sentimental, de estar no conforto, no quentinho do colo da sua mãe, aquela necessidade de segurança e afirmação sendo suprida pelo leite materno, pelo fato de estar ali no colo de sua mãe. Hoje também a gente tem a fome hedonista, né, que busca por prazer na alimentação, ou seja, o desejo de comer por satisfação, sabe aquela que você não precisa comer aquele seu brigadeiro, mas porque você tem aquela necessidade de estar bem com suas emoções, de sentir prazer, você vai lá e pega aquele seu docinho e come depois do almoço. Não que seja pecado, mas muitas vezes a gente está comendo para satisfação sensorial e não pela necessidade de nutrientes. Às vezes nós vamos comer em lugares, não porque aquela comida realmente é o que nós precisamos, mas pela experiência gastronômica, pela necessidade de comer num Outback, né? Ou pela necessidade de simplesmente ter a experiência gastronômica de comer comida coreana, como eu e minha esposa esses dias fizemos, né? Bom demais o negócio, gente. É estranho, claro, mas é bom, né? E não pela simples necessidade de comer. A gente se submete a esse tipo de fome por prazer, né? Só que você também tem um lado negativo da fome por prazer, que é o que resulta em compulsividade. Muita gente come, né, por causa das dores da vida, por causa das dores das suas emoções, por causa da ansiedade, depressão,
ou qualquer desregular das emoções que a gente sente. E aí quando você está comendo aquele lanche, aquela mulher que está com TPM comendo aquele chocolate, come feliz, e de repente bate aquela bad. Poxa, não precisava ter comido uma barra inteira de chocolate, né? E tudo isso envolve comer. Tudo isso envolve fome. Nos últimos anos, na verdade isso não vem dos últimos anos, mas o jejum ele é uma prática não espiritual para muitas pessoas. Como assim? Quando a gente vai estudar o gnosticismo, o pensamento gnóstico tinha uma coisa chamada ascetismo, que fundamentava a ideia de que nós precisamos elevar a alma, o espírito, aquilo que é imaterial, sobrepondo a carne, sobrepondo a matéria, né? E a melhor forma de fazer essa elevação era por meio do jejum, de se abster de alimentos. Grandes pensadores e fundadores de religiões orientais como Confúcio, Buda, os yogis, as linhas filosóficas do Oriente, eles eram muito praticantes do jejum. Platão, Sócrates, Aristóteles, eles praticavam o jejum com esse entendimento de doutrinar ou ensinar o seu físico que existia algo maior, né? E esse algo maior ser a mente, ser o espírito, ser elevado. O próprio pai da medicina moderna, o senhor Hipócrates, ele acreditava no benefício do jejum. Hoje também, muitos coaches motivacionais incentivam a prática do jejum como meio de autoconhecimento, o controle sobre o seu corpo, o controle sobre o instinto da fome, a criação de uma disciplina na questão de ingerir alimentos e quais alimentos ingerir, né? E é muito interessante que cientificamente está cada vez mais comprovado que nós precisamos saber comer direito, né? E também está cada vez mais evidente que o segundo cérebro do ser humano é o seu intestino, né? Então tudo que come não vai para a nossa mente, vai para nossas vísceras, né? E é ali que começa a trabalhar todo tipo de situação, seja emocional, hormonal e tudo mais. Agora, qual que é a necessidade de nós cristãos, sabendo que o jejum, ele é até mesmo praticado por não cristãos, é uma prática filosófica, uma prática de outras religiões, por que nós cristãos deveríamos jejuar? O que a Bíblia fala sobre o jejum? Bom, as Escrituras, elas falam do jejum não como uma prática obrigatória em um mandamento do Senhor. Você não vai encontrar nenhum texto, jejuará 7 vezes por semana. Você não tem isso dentro das Escrituras. Mas sempre que o Senhor chamava o seu povo para o arrependimento, ele propunha um jejum coletivo. As Escrituras também citam personagens como Daniel, como Moisés, como Elias, como homens que tiveram na sua vida episódios de jejuns longos, ou jejuns específicos, como Daniel. Por exemplo, Moisés e Elias foram 2 homens que jejuaram por 40 dias sem comer ou sem beber. O jejum, segundo as Escrituras, ele tem um favor do Senhor quando nós praticamos. E a maior prova disso é que 2 homens simplesmente se propuseram a ficar diante da presença de Deus por 40 dias, sem comer, sem beber. E não estou pedindo que vocês façam isso pelo amor de Deus, mas existe favor do Senhor sobrenatural sobre esses homens, segundo as Escrituras. Porque, segundo a ciência, um ser humano pode ficar no máximo 3 dias sem beber água. Imagina, você está no monte da presença de Deus, tudo aquilo acontecendo que a gente vê lá em Êxodo, trovão, a glória de Deus, Elias também no mesmo monte, sendo sustentado de maneira sobrenatural para que ele não viesse desfalecer por 40 dias, sem comida e sem bebida. Isso nos mostra que Deus, ele ajuda a gente a jejuar. Talvez por menos dias, mas o mesmo favor que estava sobre Moisés e Elias está sobre nós. Nós aprendemos com as Escrituras, que o nosso Senhor, Jesus, ele jejuou. Ele jejuou por 40 dias, seguido por sua tentação. Daniel é um exemplo de cuidado de Deus no que diz respeito ao jejum. Daniel estava no melhor lugar, nas melhores mesas, e ele fala, não, vou comer somente legumes. Vou comer a minha dieta aqui, porque isso não é santo, né? Todos esses exemplos que as Escrituras dão para a gente sobre jejum, gente,
é importante e necessário para nós, porque isso faz com que nós venhamos modelar essa disciplina espiritual do jejum. Jesus, quando fala no Sermão do Monte, ele nos mostra que, ao falar sobre jejum, ele não dá opção como algo que não é praticável para nós. Jesus não fala, se vocês um dia jejuarem, não, ele fala, quando vocês estiverem em jejum. É totalmente diferente. É esperado da parte de Deus que o seu povo tenha práticas espirituais como o jejum. Por isso que ele fala, quando vocês jejuarem, façam isso dessa maneira. Né? A fala de Jesus nos mostra que a prática de jejuar é algo esperado do Senhor para conosco. É algo esperado para alguém que quer viver uma vida baseado na realidade do reino dos céus. Porque o Sermão do Monte, quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, no Sermão do Monte, ele está falando a lei do reino dos céus. Agora, como nós podemos jejuar, já que nós estamos nos dispondo aqui como comunidade, jejuarmos essa semana? O que realmente é o verdadeiro jejum? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Diz assim o texto: clama bem alto e não te detenhas. Levanta a voz como trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Ainda assim eles me procuram todo dia. Têm prazer em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça e que não abandonou a ordenância dos seus deuses. Pedem-me juízos corretos, têm prazer em se chegar a Deus. Porque jejuamos, dizem eles, e não atenta para isso? Porque nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho o pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse o jejum que eu escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum e de dia aceitável do Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaça as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vista o nu e cubra-os e não deixes de socorrer o próximo? Então a luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Bom, vamos lá. Isaías, ele está recebendo uma convocação de Deus no versículo 1. Deus está pedindo para Isaías: Isaías, eu quero que você fale algo para o meu povo. Mas eu não quero que você chegue com uma conversa bem fininha ou chamando o povo para uma reflexão. Eu quero que você grite bem alto. Eu quero que você proclame a esse povo os seus pecados. Deus está vindo proclamar os juízos dele contra Israel e contra o povo de Sião. E quem Deus estava usando para falar sobre isso era Isaías. Ele estava recebendo a incumbência de fazer um escândalo. Faça um escândalo, Isaías. Sua voz seja como de uma trombeta. Que eles ouçam a sua voz com a minha mensagem e ela seja forte, inconveniente e até mesmo desconfortável aos ouvidos deles, como uma trombeta sobre os ouvidos que eles estão ali ouvindo a sua voz. O que eu tenho para falar para eles é ensurdecedor. O que eu tenho para falar para eles não é muito legal, não é conveniente. E Deus fala o que ele queria falar para eles. No versículo 2, ele começa dizendo: olha, vocês são pessoas espirituais. Vocês me procuram todo dia. Vocês têm prazer em conhecer os meus caminhos. Imagina que juízo de Deus é esse, que você começa a ouvir tudo de bom sobre você. Eles tinham uma prática religiosa muito digna de louvor. Imagina que o texto está dizendo para a gente que eles tinham prazer em se chegar a Deus. Eles tinham uma prática de devoção, um compromisso, uma assiduidade. Talvez eles nunca falhavam num café com Deus Pai de verdade. Eles procuravam a Deus todos os seus dias. Eles tinham prazer em conhecer os caminhos do Senhor.
como diz o texto, como fossem ou parecessem espirituais aos olhos deles. As decisões deles pareciam ser pautadas na justiça e na lei do Senhor. E porque eles faziam tudo de acordo com a lei do Senhor, eles achavam que eles tinham direito das bênçãos celestiais de Deus. Eles usavam dos mecanismos religiosos para demonstrar uma piedade com muito prazer naquilo que eles faziam. Só que o que Deus está chamando isso é de uma espiritualidade falsa. De um estereótipo de espiritualidade que não condizia com a realidade que Deus esperava do seu povo. No versículo 3, meus irmãos, Deus fala, por que jejuamos? Deus está falando sobre a fala que ele ouve do povo, a oração do povo. Porque nós estamos em jejum e você não se atenta ao nosso jejum? Porque você não ouve aquilo que eu estou orando? Você não recebe o meu jejum como oferta? Por que nós jejuamos e nós não somos notados por você, Deus? Por que nós nos humilhamos e você nos ignora? Já que as Escrituras dizem que Deus está do lado daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Porque, na verdade, o coração deles não estava quebrantado e contrito. Aqui, nós encontramos o problema. Porque a disciplina espiritual que tinha aparência de contentamento, na verdade, meus irmãos, era política calculada. Era uma forma de gerar uma reação celestial em Deus. Eu vou jejuar para Deus me responder. Quantos de nós talvez já fizemos jejuns assim? Eu vou jejuar porque eu sei que jejuando Deus vai fazer o que eu estou pedindo. Será mesmo que é assim que funciona? Porque, na verdade, Deus está denunciando esse tipo de coração nas Escrituras. Deus está falando, vocês acham que eu sou o quê? Vocês acham que a fome de vocês paga quem eu sou? O deleite no Senhor, meus irmãos, a disciplina de jejum era justamente para gerar deleite, gerar confiança no Senhor, permitir que o povo provasse das delícias de Deus, já que eles não estavam provando das delícias desse mundo. Foi trocado por obras meritórias. Eu estou fazendo jejum, por isso eu mereço. Não existia satisfação em Deus no jejum desse povo, existia autossatisfação, e essa autossatisfação motivada por uma estética espiritual. Motivada para dizer, nossa, como eu sou o povo de Deus, está vendo? Eu jejuo. O jejum aqui era usado, meus irmãos, como arma de pressão a Deus, para que ele fizesse o que o povo quisesse. Só que pensa bem comigo, o pensamento religioso do mundo antigo, do mundo das Escrituras, nas nações ao redor do povo de Deus, com seus falsos deuses, achavam que as suas divindades elas deveriam servi-los de acordo com o sacrifício que eles prestassem a Deus. É muito parecido, talvez, com muita coisa que nós vemos hoje no mundo brasileiro, cheio de sincretismo, e aqui a gente entra em diversos pontos em que nós vemos pessoas se submeterem a práticas religiosas e espirituais para receber algum tipo de benefício da sua divindade. Era isso que essas pessoas estavam fazendo, sendo eles povo de Deus, sendo comparado a um povo que não era de Deus. O jejum que eles estavam fazendo era um jejum além da ordenança de Deus. Pensa bem comigo, gente. Porque o jejum que Deus tinha ordenado era o dia da expiação. No dia da expiação, vocês ficam sem comer. O resto, vocês fazem o que vocês quiserem. E quando eu quiser, quando eu vejo que vocês estão meio tortos, eu chamo vocês para o jejum. Mas de resto, não precisa necessariamente fazer jejum. Esse povo era tão disciplinado que eles estavam jejuando muito e muitas vezes. Só que eles estavam fazendo isso com o coração e a mente errada. Por quê? O jejum que Deus estabelece no dia da expiação era uma forma de colocar no nosso coração, no coração daquele povo, aflição de espírito. Como assim aflição de espírito? Imagina o dia em que você vê algo padecendo a sua pena, a sua morte, o seu sofrimento, você deveria não ficar simplesmente apático àquilo que estava acontecendo. Porque o dia da expiação era o dia em que os sacerdotes sacrificavam um animal no lugar dos culpados, para oferecer aquele sangue daquele animal como pagamento do pecado que você tinha cometido.
que aquele povo tinha cometido. Então, o mínimo que você deveria ir para essa cerimônia era para eu estar ali naquele altar. Era para eu estar ali naquele momento sendo massacrado, sofrendo a punição de Deus. O jejum tinha essa conotação de aflição. Ensinar o nosso coração que um dia era para nós termos morrido, sofrido a ira esmagadora de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, proveu para si o Cordeiro. O jejum, ele se tornou banalizado aqui nessa história, porque o povo usava dessa prática espiritual como moeda de troca, e não como ato de lembrar da misericórdia e graça de Deus. O favor imerecido que fora concedido de um animal morrendo no lugar daquele povo, e nós, tendo o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, morrendo no lugar. Quando nós jejuamos e quando aquele povo jejuava, muitas vezes nosso coração está igual ao povo de Deus, achando que aquilo que nós estamos passando na carne resulta força maior para Deus agir em nosso favor. É como se Deus precisasse da nossa fome para se fortalecer, para fazer aquilo que nós precisamos e queremos que Ele faça. E Deus está dizendo, vocês acham que isso é jejum? Vocês acham que eu recebo esse jejum de vocês? Esse jejum manipulador? Vocês acham que podem me ter como os falsos ídolos estão nas mãos daquele povo que não é o meu povo? Vocês acham que a fome de vocês tipo assim, eu vou deixar de comer para que Deus fique maromba? Vocês acham que eu, o Todo-Poderoso, aquele que tirou Abraão da terra dos caldeus e me apresentei a ele como Todo-Poderoso, preciso da sua fome para ser alguém melhor ou mais poderoso para fazer o que você quer? Espera aí. Eu sou divindade ou eu sou escravo de vocês? O que Deus está querendo propor de questionamento é justamente isso. Espera aí. Vocês estão com fome porque vocês acham que vocês estão fazendo greve e protesto porque eu não estou fazendo as coisas que vocês querem, mas quem são vocês? Por acaso vocês não são o meu povo? Eu sou dono de vocês e não vocês são minha propriedade? Ou vocês são donos de mim? Por acaso não é vocês que são minha propriedade? Por acaso não é vocês que eu remi e chamei pelo nome? Ou vocês agora simplesmente acordaram e falaram, nós vamos confiar nesse Deus e quando a gente estiver precisando de alguma coisa, a gente cessa o nosso estoque de comida, que ele tenha bastante recurso para fazer o que a gente quer. Deus vai continuar dizendo no versículo 4, vocês jejuam para brigas. Jesus nos ensina sobre o jejum, e nós vamos chegar um pouquinho lá, mas a beleza que Deus está trazendo aqui é que a prática do jejum, muitas vezes, assim como o povo de Israel e nos nossos dias, ela é uma prática equivocada. Porque no dia da expiação, como nós falamos que era o dia em que deveria ser jejuado, o jejum que era praticado nesse dia tinha conotação de reconciliação, purificação e perdão de pecados. Imagina, meus irmãos, Deus olhar e falar assim, aquilo que eu estabeleci como restauração, purificação, perdão, reconciliação usado para brigas, divisões, rachas e pecaminosidade. É nesse momento que Deus diz, é melhor vocês pararem se vocês querem realmente que eu me volte para vocês. É melhor vocês pararem de jejuar, porque o que vocês estão fazendo não é aceitável segundo os meus olhos. Essa falsa piedade, essa falsa espiritualidade de conveniência era intragável ao Senhor. Porque ela poderia ser bela aos olhos humanos, mas fraca e inútil aos olhos de Deus. Na verdade, detestável aos olhos de Deus. Porque isso não falava da realidade da reconciliação que Deus fez com o homem. Essa prática fraca de disciplina espiritual para tentar manipular Deus estava gerando mais problemas para eles. Porque essa disciplina estava mostrando o quão carnal o seu povo era.
Estavam mostrando o quanto que eles estavam perdidos em seus pecados. Era um bando de gente com fome, insatisfeitos com Deus. E a prática do jejum era fome para ter satisfação em Deus, porque Deus se satisfez com o sacrifício. No versículo 5, meus irmãos, o texto diz assim: seria esse o jejum que eu escolhi? É Deus justamente mostrando o quanto o povo estava perdido na sua escolha por disciplinas espirituais. O quanto eles estavam sem noção praticando o jejum. Aquela disciplina que servia para humilhar a si mesmo estava gerando um povo rígido, ensimesmado, mas longe e vazio de Deus e com fome. A disciplina que nos esvaziamos estava tornando aquele povo mais cheio de si e altivo aos olhos de Deus. Eu vou até Deus, Ele vai ter que me responder, porque eu estou há 3 dias de jejum. Grande coisa. É isso que Deus está falando. Toda aquela encenação que deveria expressar a real humilhação, porque pensa bem, o povo sabia muito bem fazer o jejum ao ponto de que Deus está falando, vocês estão fazendo as mesmas coisas que deveriam ser feitas na expiação, com movimentos de curvar-se, de colocar cinzas, vocês estão fazendo tudo muito perfeito. Vocês estão fazendo devocional de Instagram. Mas aos meus olhos isso é repugnante. Aos meus olhos isso é inaceitável. E meus irmãos, eu quero só fazer uma pausa aqui. Quantos de nós temos uma vida piedosa aos nossos olhos? Quantos de nós estamos sendo cada vez mais marcados pela necessidade de produzir bons olhos às nossas vistas? E esses bons olhos não são de Deus e sim dos homens. E nós temos uma espiritualidade de 15 segundos de stories. Nós temos uma espiritualidade que posta vela aromática, Bíblia e um raminho, e nós chamamos isso de devocional. Nós chamamos isso de prática espiritual. E nós estamos felizes porque as pessoas acham que nós somos espirituais, e as pessoas chamam a gente para ensinar, as pessoas chamam a gente de crente, as pessoas querem ouvir os nossos conselhos. A gente até tem fama de piedade como o povo tinha, e Deus está falando no versículo 2, vocês têm prazer em se chegar a mim, mas eu estou cada vez mais distante de vocês. O desafio da caminhada, da jornada espiritual, meus irmãos, requer de nós uma caminhada longe dos nossos próprios olhos e dos olhos dos homens e correr em direção aos olhos de Deus. Porque os olhos dele passam por toda a terra, procurando os seus. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Ele encontra 15 segundos de vida inútil, ou ele encontra profundidade e conhecimento pleno de Deus. Isso aqui não é para vocês, isso aqui é para mim. Isso aqui é para nós. Porque nós achamos que temos uma vida espiritual bonita, mas bonita aos nossos próprios olhos. O texto continua. No versículo 6 e 7, Deus ele vai trazer o que ele pensa sobre o jejum, o que ele espera do verdadeiro jejum. E Deus ele vai dizer assim: por acaso não é este jejum que eu escolhi? Que solte as cordas da maldade, que se desfaça as ataduras da opressão, ponha em liberdade os oprimidos e despedace todo o jugo. Tudo isso aqui tem a ver com fome? Não. Pô, desamarrar uma corda não tem a ver com a quantidade de tempo que eu estou sem comer. E o que Deus está querendo ensinar a nós é que muitas vezes o nosso jejum ou aquilo que nós estamos promovendo na disciplina espiritual é recriminado com essa passagem porque Deus quer que nós façamos justiça ao invés de jejuar. Mas o texto não está dizendo isso para nós. O texto está dizendo: eu quero que vocês jejuem. Mas pode jejuar bastante mesmo, eu vou te dar força. Se vocês são doidos, que nem Moisés e Elias, façam aí. Se eu quiser, eu deixo você vivo nos 40 dias. Se não,
veio mais rápido, né? Mas é o seguinte, esse jejum precisa gerar fruto real de espiritualidade. Deus reprova greve de fome do que o povo fazia, mas Deus estava chamando a uma espiritualidade que era expressada tanto no seu interior, mas transbordava do interior para o exterior, para o próximo. O verdadeiro jejum, ele geraria humilhação em nós, ele vai gerar em nós uma humilhação e uma consciência da plena vontade de Deus e luta contra o pecado. Meu amigo, se nesses próximos 7 dias você jejuar e você só passar fome, você não ter consciência de pecaminosidade, da grandeza de Deus, o quão miserável você é e quão dependente de você é de Deus, talvez você fez o jejum errado. O que Deus está falando para nós aqui é que o verdadeiro jejum promove uma consciência da santidade de Deus e que nós precisamos ser santos como Ele é santo. E que começa no nosso interior, Ele purificando a gente, nos desinflamando da pecaminosidade por meio da fome, e isso vai gerar resultado na vida do meu irmão. O verdadeiro jejum gera em nós, irmãos, uma espiritualidade em que outras pessoas são abençoadas, outras pessoas são beneficiadas. Deus deseja que o seu povo não somente ficasse se abstendo de comida, mas também se abstivesse da injustiça que eles tanto praticavam. A injustiça que prejudicava o próximo, que isso demonstraria o real valor do que eles estavam fazendo em passar fome para Deus. Aquela fome realmente estava surtindo efeito quando eles voltassem os olhos para o próximo e falassem: eu estou sendo injusto com ele, você está livre. Você está livre de mim. Poxa, eu fui rude com você, me perdoe. O verdadeiro jejum vai gerar em nós uma espiritualidade tão profunda e que nós vamos ativamente lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado vai resultar em nós termos reconciliação com o nosso irmão. São Basílio Magno, tem 2 frases que eu queria citar dele, 2 citações muito importantes. São Basílio Magno foi um pai da igreja que mais defendeu a prática do jejum. Ele vai dizer assim: assim como as solitárias que se reproduzem nos intestinos das crianças são eliminadas por certos medicamentos muito pungentes, também o jejum é um remédio verdadeiro e digno desse nome. Quando introduzido na alma, mata o pecado que se esconde profundamente nela. Ele vai dizer: o verdadeiro jejum consiste em afastar-se dos vícios, afastar-se dos pecados. Livre-se de todo fardo de iniquidade, perdoe ao seu próximo a aflição que lhe causa. Perdoe-lhe as suas dívidas. O verdadeiro jejum vai gerar fome em nós, mas vai matar as lombrigas do pecado que muitas vezes nós temos. As Escrituras vão continuar dizendo para nós a recompensa verdadeira do jejum. E Jesus cita para nós que o teu Pai que te vê em secreto o recompensará. O ensinamento de Jesus sobre o jejum é justamente sobre isso. Nós jejuamos e não precisamos fazer alarde. Nós não precisamos ficar com cara pálida. Nós não precisamos dizer que nós estamos estressados por fome, porque isso revela, na verdade, a carnalidade. O verdadeiro jejum, quem está vendo e vai te recompensar, é o Pai que te vê. E olha o que o texto vai dizer no versículo 8. Depois que você jejuar de verdade, então a luz romperá como a alva. E a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda. O verdadeiro jejum, meus irmãos, vai trazer para a gente um romper, uma grande inundação da luz e da glória de Deus. Essa luz que vem para iluminar os cantos escuros que o pecado se alojava antes, agora não terá mais espaço, pois todo o lixo em nossa alma foi expurgado. E agora os espaços vazios são preenchidos e guardados pela glória de Deus. Nossas ações vão ser baseadas na justiça de Deus e na maneira que Ele deseja que nós venhamos viver. O verdadeiro jejum, meus irmãos, vai prover para a gente verdadeira e livre comunhão com Deus. Porque no versículo 9, nós não lemos,
é belo da gente ler, vai dizer assim: então vocês vão clamar, e o Senhor te responderá. Vocês vão gritar, e Ele vai dizer: eu estou aqui. Olha que loucura, Deus começa brigando com um povo que queria tratar Ele como servo, mas de repente, porque o povo se vive para a glória de Deus, Deus fala: eu estarei pronto para servir vocês, eu estarei pronto para dizer: estou aqui, vocês estão me procurando, eu estou aqui, pronto para abençoar vocês, pronto para nós termos relação e comunhão, pronto para partilhar com vocês da minha vida. O verdadeiro jejum vai resultar em plena comunhão com Deus. E eu quero concluir essa manhã dizendo algumas coisas importantes sobre o que nós lemos aqui. A primeira coisa, meus irmãos, é que disciplinas espirituais têm como foco a formação de uma consciência da realidade de Deus em nos encontrar, nos ver e nos dar a certeza de que somos vistos por Ele quando o vemos. As disciplinas espirituais nos ensinarão a gente a ter a certeza de que qualquer movimentação na caminhada espiritual é vista por Deus e pode ou não ser aceita por Ele. Quando nós fazemos devocionais, quantos devocionais nós fizemos para que as pessoas vissem e não fomos vistos por Deus? Quantos jejuns nós fizemos para, dizer que nós somos espirituais aos nossos olhos e não foram vistos por Deus? Quantos jejuns nós fizemos para tentar manipular o Senhor, como se nos abstermos da nossa força fortalecesse a Deus? Ele não precisa disso. Eu preciso lembrar, Deus não precisa da sua fome, mas Ele está pronto a saciar a verdadeira fome da sua alma. Quando nós pensamos em jejum, Deus não precisa do jejum, mas nós precisamos da força em nós, e para nós termos a nossa força diminuída, nós jejuamos, para que nós venhamos receber da força de Deus. A disciplina espiritual verdadeira, meus irmãos, consiste em não ser bela e nem floreada de um prazer estético, no qual nós vemos e nos orgulhamos e outros veem e desejam. Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas porque nós achamos que elas são espirituais demais, até você conviver com elas. E você vê, caramba, eu sou um desgraçado e ele também, todo mundo precisa da graça de Deus. Porque a verdade de uma caminhada espiritual não vai colocar a gente melhor que o nosso irmão quando nós vemos que ele é um desgraçado. Vai colocar a gente codependente de Deus. Fala: irmão, você tem problemas assim como eu, vamos juntos nos humilhar diante de Deus. É por isso que nosso Senhor ensina que nós deveríamos viver a vida normalmente enquanto jejuamos. No jejum nós podemos estar famintos, mas o nosso interior está sendo alimentado por Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Estamos humilhando a nossa carne diante da grandeza de Deus e reconhecendo os seus caminhos, para que os nossos caminhos sejam alinhados ao caminho do Senhor. John Wesley vai dizer para a gente uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, o jejum deve ser feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente no Senhor. Que a intenção aqui seja esta, e unicamente esta: glorificar o Pai que está nos céus. Nós precisamos parar de usar a disciplina espiritual do jejum como forma de desculpa também, meus irmãos, para sermos carnais e ainda mais pecadores, iracundos, raivosos uns com os outros. Porque quantos fizeram o jejum de quaresma? Não precisa levantar a mão, senão já vai quebrar um mandamento. Mas quantos no jejum de quaresma ficaram nervosos, estressados, porque parou com café, parou com açúcar, parou com doce? Então, nós não deveríamos ficar iracundos. Nós deveríamos dizer: carne, cale-se, pelo poder de Deus que opera em mim agora, por meio do jejum. Martinho Lutero diz que a carne tem como praxe rosnar de um jeito medonho. E é por isso que muitas vezes nós deixamos esse rosnar sair para fora. Mas a realidade é que o jejum é um convite a nós submetermos a nossa carne ao Espírito de Deus. É nessa hora que nós somos tentados a confundir e ser passivos à realidade da pecaminosidade em nós, meus irmãos.
Ah, não, porque a gente tenta racionalizar. E semana passada o Rô usou Richard Foster, e hoje também eu uso o livro Celebração da Disciplina. Ele vai dizer assim sobre o jejum no começo, tentar racionalizar, alegando que a raiva, a ira, se devem à fome. E é verdade mesmo, não é mentira. Mas depois percebemos que estamos com raiva, porque o espírito da raiva está dentro de nós. E por isso nós precisamos calar a nossa raiva quando estamos de jejum. Nossa carne, gente, é criança mimada, que sempre irá fazer um show ao ser negada aquilo que ela quer. Quando você tem filho, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Porque a criança, ela expressa os seus instintos mais primitivos, principalmente na fase de 1 ano até os 3 anos ali, que ela não sabe administrar ainda suas emoções. É um pecador em desenvolvimento, né? Ele ainda não sabe manipular muito bem, não sabe esconder ou disfarçar e mentir. Ele explode, ele grita, ele fica raivoso, ele quer ir para cima de você. Só que da mesma maneira que uma criança mimada não deve ser e ela disciplina, a nossa carne também precisa da disciplina espiritual do jejum. É a partir da consciência humilhada, meus irmãos, porque o jejum tem como foco a humilhação. É a partir da consciência de um espírito aflito que o jejum começa a surtir efeito dentro de nós. Não com racionalização dos nossos pecados. E quando eu falo racionalização, é tanto na consciência como tipo assim, eu posso dar uma escapadinha de ira porque eu estou passando fome. É como se você tivesse um conta-gota de pecaminosidade no momento de jejum. E na verdade é que Deus está querendo acabar, extinguir com a pecaminosidade em nós. E por isso que nós jejuamos, pedindo, Deus, tira esse veneno que existe de nós. Nós estamos com fome para que o Senhor retire de nós o veneno do pecado, para que o Senhor nos encha com a água viva de Deus. O jejum, meus irmãos, é a porta para a justiça de Deus transbordar sobre nossos irmãos. E isso é possível quando eu e você nos submetemos a externar a nossa espiritualidade. Não de um jeito superficial. Olha, eu jejuei 14 horas. Estou desde ontem sem comer. Não é sobre isso. Mas demonstrando a mesma graça que nós fomos alcançados com quem precisa de graça. E eu queria dar alguns passos práticos, já que essa semana nós vamos jejuar. O primeiro deles é, comece com um período curto. Se você não jejua, se você não tem hábito de jejuar, tire alguns alimentos que talvez te dão prazer. Aquele doce, aquele café, aquele chocolate, alguma coisa que você usa para satisfação e prazer próprio. Fica somente com águas, com frutas e com o que realmente é necessário. Lembrando que a Bíblia ensina sobre jejum, o jejum é de alimento mesmo, tá? Não é de internet. Ah, eu estou fazendo jejum de internet esses dias aí. Não vou falar sobre isso, amém? Diminua coisas que você talvez coma não por necessidade de nutriente. Tira aquilo que talvez realmente você não precise. Se você talvez é gestante, é diabético, pondere muito para você não ter um pico de problemas, tá? Com o passar do tempo, durante esses dias, se você fez amanhã, você, fiquei sem comer meu chocolate, sem meu café, sei lá, comece a aumentar a dose. Começa a pular o café da manhã e tendo a primeira refeição só no almoço. Mas seja cuidadoso para que você não seja ascético, achando que você está elevando o seu espírito. Você não está elevando o seu espírito, você está humilhando a si mesmo. Com o passar do tempo, faça somente uma refeição no dia. Almoce e fique o resto do dia no próximo almoço em jejum. E uma coisa muito importante, enquanto você está se abstendo de alimentos, seja intencional em fazer todas as coisas, mas todas as coisas, de maneira comum, feliz e lembrando que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor e por isso devem ser feitas de maneira alegre. Porque o Senhor está sustentando você enquanto você jejua a fazer o que deve ser feito. Procure ver a mão sustentadora de Deus em meio à abstinência de alimentos. Procure ser intencional e falar, Senhor, eu estou com fome. O meu bafo me condena.
mas me sustenta. E põe uma balinha na boca também. E permaneça contente no favor que o Senhor te deu de poder, por meio do jejum, se submeter a Ele, a submeter a sua carne ao Senhor. Essa semana é uma semana em que nós estamos sendo chamados ao Senhor a cumprirmos a disciplina espiritual do jejum e da oração com essa consciência, meus irmãos. Nós não estamos jejuando para manipular Deus. Nós não estamos jejuando para mudar os decretos de Deus em nosso favor. Uma vez que o Senhor decretou, está decretado. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa vontade. Nós estamos jejuando para que nós tenhamos profundo zelo e amor por Deus. Nós estamos jejuando lembrando que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo foi nu para a cruz, o que seria talvez horas sem comer. A vergonha e a humilhação de Cristo era nossa vergonha e nossa humilhação. A ira de Deus sobre Cristo era destinada a nós. A dor que Cristo passou, a angústia que Cristo passou era a nossa angústia. 12 horas, 24 horas sem comer é muito, mas muito pouco comparado àquilo que era reservado a nós. Para nós termos a bênção da herança de Cristo em nós. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que nós cantássemos novamente a música Seus Olhos Passam Sobre Toda a Terra. E lembrasse que é na força do Senhor que nós somos sustentados. É na força do Senhor que nós somos abençoados, meus irmãos, a vencer o pecado. É na força do Senhor que nós somos esticados por essa força a crescer no conhecimento de Deus. Talvez você está pensando, quanto eu posso ter de Deus se eu fizer o jejum? Muitos de nós não vão ter nada se nós continuarmos com esse pensamento. Mas se nós nos humilharmos de todo o coração, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo quem o Senhor é, pedindo, Senhor, mostre-se forte na nossa fraqueza nesses dias. Mostre-se santo na nossa fraqueza e pecaminosidade. E santifica-nos. Fortalece-nos. E é aí que nós vamos começar a receber as recompensas do verdadeiro jejum. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti, aprendendo, Deus, de Ti, fazendo com que toda a nossa existência, todo o nosso ser aponte e seja realmente expresse a nossa dependência, amor e zelo por Deus. Eu peço, Deus, gera isso em nós agora. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Aumenta a força do Senhor em nós hoje, Senhor. Aumenta, Deus, o desejo e a fome por Deus muito mais do que as coisas desse mundo, Senhor. Nós te pedimos isso em